dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a você que ouve esta mensagem, bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra de Deus nos levará a olharmos para nós mesmos e analisarmos o que nós andamos fazendo. E as perguntas que nos faço são: quais são as nossas atitudes quando não há ninguém vendo ou quando não há ninguém por perto? Como é que nós agimos quando ninguém está olhando? Mediante essas perguntas, nós vamos aqui para Êxodo capítulo 2, do versículos 11 ao 15, onde aconteceu uma narrativa que nos levará a pensar realmente se o que nós fazemos diariamente não é a mesma coisa, ou muitas vezes não fazemos. E a palavra está escrita assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasses o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. A palavra de Deus aqui é bem direta. Ela nos narra um fato ocorrido há muitos anos atrás em relação a Moisés, que estava já grande, e ao sair para ver os seus irmãos, os hebreus, ele viu ali uma atitude em que o egípcio estava a ferir um dos seus irmãos hebreus. E a palavra nos diz que Moisés olhou de um lado para o outro, olhou se não havia ninguém a olhar o que ele iria ali fazer, a cometer, e atacou aquele egípcio e matou, enterrou ali na areia, escondeu ali na areia. Só que Moisés, no dia seguinte, saiu novamente e viu dois de seus irmãos ali a estarem em contenda, e perguntou ao injusto o que estava acontecendo. Só que Moisés não atentou, achando que não tinha acontecido nada anteriormente, que ninguém tinha visto. Este varão hebreu fala para ele: quem és tu? Alguém tentou ou alguém te deu ordem para que você fosse posto como maior sobre as nossas vidas? Ou procura matar-me como também matou aquele egípcio? Então, ou seja, meu irmão, minha irmã, nada do que nós fazemos em oculto está em oculto, porque será trazido à luz. E se nós atentarmos bem para a palavra de Jesus, em Lucas capítulo 8, versículo 17, Jesus nos diz o seguinte: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, ou seja, tudo que nós fazemos nessa terra, tudo que nós pensamos fazer, e assim, nesse pensamento, a cometer tal forma ou façanha que seja errada, mesmo que seja oculta, parecendo que ninguém está vendo, será descoberta. E nós vemos nesse episódio que Moisés foi ali descoberto. E quando ele percebeu que ele tinha sido ali descoberto, ele procurou fugir. E quando assim ele fez, porque também chegou aos ouvidos do Faraó o que ele tinha feito, o Faraó também queria matar Moisés. Então Moisés fugiu. Ei, escute, tudo o que nós fazemos nessa terra, nós iremos pagar por causa disso. Mas é necessário que nós a cada dia mais venhamos sim a procurar fazer o que é correto, a procurar fazer o que realmente é o certo. Porque há muitos de nós, se não completamente todos, que mediante a vigilância
pode até fazer as coisas certas, com medo de que, mediante a vigilância, sejamos realmente ali castigados. Mas quando não há nenhum vigilante do lado, quando não há aquela pessoa a nos vigiar, possivelmente nós iremos transgredir a lei. Mas por que será que debaixo de uma vigilância nós procuramos fazer as coisas certas e procuramos não desvencilhar? Será que realmente temos a todo momento que viver em vigilância, sendo vigiados para não cometermos nenhum pecado, nenhum deslizes, nenhuma falcatrua? Ei, nós estamos sempre sendo vistos por Deus, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nada do que fazemos neste mundo está encoberto. Nada do que iremos fazer também está encoberto, porque Deus nos conhece desde o íntimo de nosso coração. E tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que viemos a ser, Deus já sabe. Então, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem, procura apresentar-te sempre como uma pessoa que realmente é digna, uma pessoa que é correta, que vive sempre na prática da verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Muitos estão no trabalho e aí quando o gerente, quando o líder, quando aquela pessoa que está à frente não está nos olhando, nós procuramos fingir que estamos trabalhando. Mas quando a pessoa está perto, a gente fica firme. Ei, escuta, não é porque a pessoa não está presente que nós devemos deixar de trabalhar ou devemos de fazer o que é correto. Precisamos ser honestos em todos os momentos, porque senão depois nós iremos pagar, porque nada há oculto, sempre será revelado. E a palavra de Deus é sempre muito transparente a respeito disso. Não só a respeito das virtudes daquelas pessoas que por ela passaram, aqui são narrativa, como também nos defeitos de cada pessoa. Então, meu irmão, tudo será revelado. Há uma frase que diz que reputação é o que os homens pensam a respeito de nós. Porém, caráter é o que Deus sabe a respeito de cada um de nós. Não viva só de reputação, pelo que os homens pensam a respeito de você, mas viva realmente no caráter íntegro, no caráter correto, um caráter realmente certo, um caráter que Deus conhece. Pois o caráter realmente fala quem nós somos, e Deus sabe o nosso caráter. Ele conhece dentro de nós, Ele nos sonda por completo. Então nós precisamos realmente ter o caráter de Deus em nós. Nós como cristãos precisamos ter a atitude de Cristo em nós. Nós como cristãos precisamos viver a vida de Cristo em nós, para que nós possamos realmente sermos pequenos Cristo nessa terra e vivemos como Cristo assim viveu. Olhe para Cristo, leia mais a Bíblia, procure realmente compreender através da revelação que o Espírito Santo nos dá de quem é Deus, de como Deus é, como nós precisamos ser. Pois a cada dia mais que nós buscamos viver a vontade de Deus, perfeito nós andaremos nessa terra. Por isso que Deus falou a Moisés: ande em minha presença e ser perfeito. Perdão, a Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. Para que nós possamos ser realmente homens, mulheres, perfeito nessa terra, vivendo sempre na direção de Deus. Nós precisamos andar na presença de Deus, pois Deus nos leva a sermos realmente o que Ele é. Vivemos em santidade, vivemos com caráter correto, vivemos realmente a atitude perfeita de Cristo em nós, ou seja, vivemos a vida de Cristo em nós. Sermos pequenos Cristo nessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem, se entregue totalmente ao Senhor. Não viva como quem está vivendo realmente de aparência. Quando alguém está olhando, trabalha. E quando alguém não está olhando, finge estar trabalhando. Porque Deus a tudo vê. Deus a tudo escuta e Deus tudo sabe. Nada está oculto, como o próprio Jesus nos diz em Lucas capítulo 8, versículo 17. Nada está oculto.
Porque ele diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Tudo o que nós fazemos será trazido à luz. Se não agora, mais adiante. Lembre-se, Deus está olhando. Pai Santo, ó Deus querido e soberano, te dou graças, Senhor, e agradeço a Ti por mais esta oportunidade de estarmos, Senhor, vivo, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E se por causa delas, Senhor, que nós não somos consumidos. Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é eterno, imortal, invisível, mas real, mas o Senhor sempre se faz presente a todos aqueles que buscam o Senhor a conhecê-lo e a viver sempre a Tua verdade. E que a Tua verdade seja sempre, Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Que nós possamos ter, Deus, a cada dia, como verdadeiros cristãos, a mesma atitude de Cristo Jesus. Vivemos sempre, ó Pai, na obediência. E seguir-te, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, vivendo sempre, ó Pai, a Tua verdade em nós, e nada, Senhor, fazendo, ó Pai, errado. Mesmo, Senhor, quando não estamos sendo, ó Pai, vigiados, que nós possamos viver em integridade, vivemos, ó Pai, um caráter correto, vivendo, Senhor, realmente a forma certa a ser vivida. Pois nada há oculto que não virá a ser descoberto, como diz o Senhor Jesus Cristo na Tua palavra. E assim, Senhor, que nós venhamos a viver de acordo, ó Pai, com a Tua vontade. Que a Tua vontade seja cada vez mais a nossa vontade, Senhor. E que nós possamos viver sempre a atitude de Cristo em nós. Temos a vida de Cristo em nós. Vivemos realmente a vida de Cristo. Temos o caráter de Cristo. Pois o Senhor nos conhece e sabe tudo a nosso respeito. E que nós não viemos viver só de aparência, de reputação, para apenas, Senhor, fingirmos aos homens o que não somos ser. Mas que nós possamos realmente, ó Pai, sermos o que nascemos para ser. Homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, não importa a faixa etária. Sermos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sermos verdadeiramente seus. Verdadeiramente, Senhor, viver a mesma vida de Cristo, a mesma atitude de Cristo, sendo obedientes e obedientes até a morte. Ajuda-nos, Senhor, a nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a nossa incredulidade. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, no nome santo de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas ofensas, as nossas faltas, Senhor, de caráter, as condutas erradas, Senhor, os pecados que cometemos. Sim, Senhor, perdoa-nos. A Tua palavra nos diz que é nos necessário confessarmos para que haja, Senhor, realmente o perdão. E se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ó Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que assim seja, Senhor, e que nós possamos realmente, a cada dia mais, nos arrependermos, lançarmos tudo, ó Pai, todo o pecado para fora, lançarmos e esquecermos, Senhor, e vivermos uma vida digna, uma vida correta, uma vida, Senhor, realmente baseada em Tua palavra, em Tua lei, nos Teus preceitos e na Tua vontade, principalmente, Senhor, na Tua vontade, no nome santo de Jesus. Eu já Te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, meu irmão, minha irmã, e viva realmente dignamente nessa terra. Saiba que Deus está a olhar tudo, e tudo Deus prescruta, e tudo Deus sabe. Pois nada há oculto para Deus. Deus nos conhece desde o ventre de nossas mães, antes mesmo de nós nascermos. Deus nos conhece, sabe tudo o que somos, o que viemos a ser. Então, viva a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe. Um excelente dia. Graça e paz.